Pessoal, bom dia a todos. É um prazer novamente estar com vocês. Hoje, iniciando mais uma semana, quarta-feira, a gente inicia nossa semana de aulas de geografia, né? Lembrando que nós começamos já com o livro 4, tá bom? Então, nossa última aula, referente à sexta-feira, nós falamos sobre o livro 4. Então hoje a gente vai fazer a correção. Quem não pegou o livro ainda, corre lá e pega o livro, tá bom? As correções e também ver aí outro tema, que são os fatores naturais que influenciam na vegetação. Então, se quiser ir acompanhando pelo livro, sem problema algum, tá bom? Vamos lá. Primeiro, correções. Então, é importante que esteja o livro didático na mão. E a gente vai corrigir aqui, beleza? Olha, observe a imagem ao lado. Trata-se da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, considerada uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Realmente, você vê a imagem aqui, você vê mais árvores do que casa. Então, primeira questão. O fato de ser mais arborizada pode ser visto como algo positivo ou negativo? Extremamente positivo, pessoal. A cidade fica mais arejada, né? Mais úmida, fica menos quente, então é muito bom. Então é positivo, ok? Vamos para a segunda questão. Desculpa aqui um pouquinho. Vamos lá. As regiões mais arborizadas podem ter condições climáticas diferentes? É uma pergunta. Sim. Por quê? É como eu falei. Ela fica menos quente. Ela vai ter um microclima. Vamos supor que a cidade era para ser muito quente, devido à sua localização, né, devido ao seu clima. Porém, como ela tem muita árvore, ela é muito arborizada, ela vai ter aparentemente um clima mais ameno, tá certo? Menos quente, justamente pela ação das árvores, ok? Terceira questão. O local onde você mora apresenta áreas de vegetação como parques ou matas na área urbana? Aí depende. E tem um parque aqui, por exemplo, o Jurado, o Pau Pombo, que são áreas bem com muitas árvores, né? Que diferenças você consegue perceber entre as áreas mais e menos arborizadas? Por exemplo, você vai para o centro da cidade ali, que não tem muita arborização. Aí você vê o que naquela situação? E depois você vai para o Pau Pombo, por exemplo. Você vê que ela é mais frio, mais fresco, né? É melhor de se respirar, então tudo isso, entendeu? Então você consegue ver nitidamente a diferença, que um é mais frio, né? Venta mais, e o outro é mais quente. E aí vamos para a correção, pessoal, do livro de atividades. Para responder, precisaria desse mapinha aqui, tá certo? Onde se localiza as vegetações. E a gente vai para as questões. Essa aqui algumas pessoas tiveram dificuldades. Por quê? Porque não sabem onde se localizam os países. Aí precisaria pegar um mapa, eu até expliquei para algumas pessoas que me procurando no privado, pegar um mapa com o nome dos países e comparar a localização e achar quais seriam os tipos de vegetação. Por exemplo, no centro dos Estados Unidos, no nordeste da Argentina, Uruguai e sul do Brasil, Ucrânia e sul da Rússia. Então, por exemplo, vamos procurar o sul do Brasil. O Brasil está aqui, ó, sul do Brasil, certo? Sul. Aí aqui, ó, centro dos Estados Unidos. Ok? Aqui, que cor é essa aqui? Essa cor aqui é uma corzinha como se fosse um amarelo bem clarinho. E isso seria o que? Aí eu vou pegar aqui a caneta pra gente marcar. Caneta. Olha aqui, ó. Essa área aqui, ó, que eu marquei. O sul do Brasil tem uma parte bem pequenininha, tá certo? Então seria o que? Pradarias e estepes. A gente vem aqui, ó, pradarias e estepes. Litoral do Oceano Ártico. Aí o Oceano Ártico é isso aqui, olha. Então é isso aqui, ó. Oceano Ártico. Ok? O Oceano Ártico é isso. Então no litoral vai ser o que? Vai ser essa área aqui, ó. Essa área azulzinha aqui, ó. Vai ser esse azulzinho. Se esse azulzinho aqui é o que? É a tundra. Beleza? Aí vem, ó. Tundra. Aqui, olha. Congo, Gabão, Camarões, Indonésia, Sudeste Asiático, Nordeste da Austrália, Leste do Brasil.
leste do Brasil. Aí você vai ver aqui, olha. Volta lá. No Brasil, no leste, nós temos essas áreas aqui, olha. Aqui o leste. Esses verdes, tá certo? Esses verdezinhos aqui. No Sudeste Asiático, aqui, olha. Sudeste Asiático. Ok? Então é esse verde. Floresta equatorial e tropical. Ok? Aí Espanha, Itália, Grécia e Marrocos. É a área aqui, essa área aqui, ó. Olha, essa área. Com esse laranjinha aí. Tá vendo laranjinha? Pronto, nesse laranjinha aí é o Mediterrâneo. Vegetação mediterrânea. Aí vocês iriam aqui, ó. Pá. E aí, centro do Canadá, norte da Europa. Então você pegaria aqui a Europa. Europa isso aqui, ó. Ok? Então seria isso aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Da Europa. Beleza? Canadá, ó. Essa parte do Canadá. Então seria o quê? Que cor é essa aqui? É tipo um marrom, mais claro. Seria floresta de coníferas. E aí, a gente conseguir responder. Quem conseguiu responder corretamente, beleza. Quem não, corrige aí, tá certo? Acho que deu para entender como é que faz essas questões agora. Pessoal, vou pegar aqui o laser para ele poder acompanhar a aula de hoje. Pessoal, formações naturais que influenciam a distribuição da vegetação. Então, existem alguns fatores que influenciam nessa vegetação. Então, a vegetação não vai ser única em todo lugar do mundo, como vocês viram no mapa. Elas são diferenciadas. E justamente elas são diferenciadas por alguns fatores. Um deles é o clima, que eu destaquei aqui. O clima ele influencia diretamente na vegetação. Quando analisamos as grandes zonas térmicas da Terra, percebemos que a incidência da radiação solar sobre a superfície determina a existência de três grandes áreas. A gente já estudou isso. Nós temos as zonas polares, tá aqui, olha, zonas polares. Nós temos a zona temperada, está aqui, ok? E temos a zona intertropical. Cada zona dessa recebe uma incidência solar. A que recebe mais é a zona intertropical, onde o Brasil está inserido. A que recebe menos radiação solar é as zonas polares, ok? Então, essas características aí, né, de incidência solar, vai ser fator determinante no tipo de vegetação de cada localidade. Continuando. De forma geral, as regiões intertropicais são o quê? As mais quentes. Por quê? Porque recebe mais radiação solar, ok? E aí vai ter uma questão de diferença de chuvas. As áreas mais chuvosas dessa área intertropical é muito propício para formar o quê? Grandes vegetações, como é o caso da floresta amazônica, como é o caso da Mata Atlântica, tá certo? Que se localizam nesse local, que a gente chama de floresta equatorial e floresta tropical, ok? Então, tem uma grande biodiversidade, porque chove bastante, né? Então, aqui, florestas tropicais e equatoriais, beleza? Já em áreas na intertropical, que chove menos, vai ter áreas dentro da intertropical que vai chover menos. E aí, o tipo de vegetação também é outro. Vai ser tipo o quê? As savanas, né? O cerrado, a caatinga, que aí vão se adaptar a menos chuvas, ok? Então aí a gente fechou um pouquinho aí da zona intertropical. Na zona temperada já é um pouco diferente, tá certo? Vai ter um pouco mais de frio nesse local, né? As chuvas também são constantes. Olha aqui. E aí, pessoal, as estações nesse local são bem mais definidas. Por exemplo, lá na zona temperada, você consegue chegar às 4 estações. Já na zona intertropical, você só consegue ver verão e inverno. Mas na zona temperada, você consegue ver verão, outono, primavera e inverno, ok? E aí as vegetações acabam adquirindo características condizentes com a variação anual do clima. Então você pode até ver aí, por exemplo, as florestas de coníferas nesse tipo de zona temperada. Nas zonas polares, aí o frio é intenso, né? E o solo muitas vezes é congelado, dificultando o desenvolvimento da vegetação. Então não tem como ter vegetação em um solo congelado. E também a ocupação humana acaba sendo prejudicada nessas áreas, tá certo? Porém, né, mesmo com essa rigorosidade climática, muito rigoroso o inverno lá, nos meses menos frios, ocorre o quê?
o degelo. O gelo vai derreter um pouquinho, então vai ocorrer o degelo. E aí surgem algumas formações vegetais, que a gente chama de tundra. Então, na região polar, na zona polar, você consegue ter um tipo de vegetação na época em que ocorre o degelo, chamado de tundra. Então, essa vegetação é altamente dependente do tipo especial de solo que se forma nas regiões mais frias, o permafrost. É o tipo de solo, quando ocorre o degelo, forma esse permafrost, e aí a tundra ela consegue, né, surgir. Aqui, pessoal, olha aqui, nas regiões polares é comum a ocorrência do solo chamado permafrost, tá certo? Trata-se de um solo que fica congelado perenemente, com profundidade de até 1000 metros acima dessa camada congelada, com espessura de entre 20 e 150 centímetros. O solo descongela sazonalmente, ou seja, em algumas épocas do ano esse solo vai descongelar, ok? Quando ele descongela, ele é ótimo aí, que aí vai ter o surgimento da tundra. Pessoal, distribuição de vegetação pelo planeta. Esse gráfico aqui é bacana. Por quê? Você vai ver aqui, ó, temos uma montanha, né? Uma montanha, ok? Temos a tundra. Vou até destacar aqui para vocês verem. A tundra, né? A tundra está aqui, lembra? Ela surge quando ocorre o degelo. E a tundra está aqui. Professor, como é que a tundra está aqui em cima? Aqui é uma área montanhosa. Devido à altitude, lá também tem muito frio. Ocorre neve, ocorre o congelamento do solo, né, daquela área. E aí pode surgir também a tundra em áreas com altitudes muito elevadas, beleza? Porque é muito frio. Aí aqui embaixo, ó, floresta de coníferas, porque era um pouco mais fria. E depois vem as florestas temperadas, né? Próximo também da floresta de conífera. E aqui é só uma areazinha desse tipo de vegetação. Aqui embaixo, as florestas tropicais. De acordo com a localização geográfica, vocês conseguem ver a floresta temperada, né, e floresta de coníferas aqui próximo da tundra novamente. Olha, deixa eu pegar aqui o laser. Pronto. Como você já estudou antes, o relevo influencia no clima, no sentido de baixar a temperatura à medida que se eleva a altitude. Então, quanto mais alto for, menor será a temperatura. Então, dessa forma, a vegetação natural das áreas de alta montanha se diferencia conforme avançamos para cima, de modo parecido com a diferenciação do que ocorre quando avançamos para as altitudes mais elevadas ao norte ou ao sul. Então, é exatamente isso. Quando você vai subir na latitude, esse tipo de vegetação vai se diferenciando. Olha aqui, vai subindo, ó, floresta tropical, floresta temperada, floresta de coníferas, tundra e montanha. Você consegue ver isso aí ao subir as latitudes, né? Beleza? A altitude. Isso aqui é a altitude. E a latitude é a mesma coisa, né? Você vai sentindo aqui, olha. Faz setinha aqui, ó. Latitude, com essa floresta tropical, floresta temperada, floresta de conífera, tundra e gelo e neve, ok? Aqui para altitude quase a mesma coisa. A altitude e latitude elas vão ter um significado bem parecido com relação aos tipos de vegetação. Aqui, pessoal, tem um texto, está no livro de vocês, que árvores escalam montanhas para fugir do calor. Então é bastante depois interessante vocês lerem esse texto aí, que é de extrema importância para vocês saberem que elas acabam aí se movimentando, as árvores. Elas acabam se adaptando e fugindo do calor. Então, depois dá uma lidinha sobre esse texto, que é importante, tá certo? Olha aqui, ó. Tem um trecho aqui, olha. Quando os grupos foram comparados, eles observaram que a altitude preferencial da maioria das espécies se deslocou para altitudes maiores ao longo do século. Todas as árvores subiram a montanha. Na medida, subiram 30 metros por década durante o século XX, à medida que a temperatura na Europa aumentou. Então, quando a temperatura ia aumentando, né, ficando mais calor, as árvores davam um jeito aí, com o passar dos anos, de subirem também as montanhas. Aí, interessante, né? Com o processo de germinação de sementes, né? Não é que a árvore que estava lá saiu e se deslocou, né? Mas a sua espécie acabou, né, fugindo daquele calor. Aí depois você dá uma lidinha sobre esse texto. Além do clima, o solo pode ser um fator determinante nas condições das vegetações. Em regiões temperadas próximas às zonas tropicais, o solo jovem, raso e mais arenoso
possibilita o desenvolvimento de vegetações rasteiras e sem muitas árvores, que a gente chama de pradarias, aqueles campos, ok? E aí são associados a climas menos chuvosos ou semiáridos, que a gente chama de estepes, né? Tem aquela vegetação que não tem tanta chuva naquele local, são as estepes. Isso acontece porque o solo menos profundo dificulta a formação de vegetações florestais, já que as árvores, de modo geral, se fixam melhor em solos profundos. Então, solos rasos não vai ter vegetação de grande porte, vai ser vegetação mais rasteira. Por fim, outro aspecto importante é o clima, o relevo e o solo estão relacionados com a distribuição de água no ambiente ou interferem nela. Então vejam só, a vegetação ela precisa desses elementos aí, clima, relevo e solo, para que ela possa se adaptar e ter suas características, certo? E aí, pessoal, a gente finaliza com para casa o livro didático, página 7, o livro de atividades, página 5, e o prazo é até dia 5, tá certo? 5/11, próxima quinta-feira. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.